Moisés. Do palácio ao deserto e o chamado divino. Moisés cresceu no palácio do faraó como príncipe do Egito. Ele recebeu a melhor educação que o império mais poderoso do mundo podia oferecer. Aprendeu a ler e escrever hieróglifos. Estudou matemática, astronomia, arquitetura e as artes da guerra. Foi treinado em liderança, administração e diplomacia. Usava roupas finas, comia os melhores alimentos, tinha servos à sua disposição. Era tratado como membro da realeza egípcia. Mas apesar de todo o luxo e privilégio, Moisés nunca esqueceu suas raízes. Sua mãe biológica, durante os anos em que o amamentou e cuidou dele, havia plantado profundamente em seu coração a verdade sobre quem ele era. Um hebreu, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, parte do povo escolhido por Deus. Ele sabia que seus irmãos de sangue eram escravos, oprimidos e maltratados. Quando Moisés se tornou adulto, aos 40 anos de idade, seu coração estava dividido. Vivia no palácio como egípcio, mas se identificava com os hebreus que sofriam. Um dia, ele decidiu sair e ver com seus próprios olhos como seu povo vivia. Foi até os campos onde os hebreus trabalhavam fazendo tijolos sob o sol escaldante. O que viu-o encheu de indignação. Ele observou os trabalhos forçados, viu o sofrimento, ouviu os gritos de dor. E então presenciou algo que mudou sua vida para sempre. Viu um capataz egípcio espancando brutalmente um escravo hebreu. A raiva explodiu dentro de Moisés. Ele olhou para todos os lados e, não vendo ninguém por perto, matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia. No dia seguinte, Moisés voltou e viu 2 hebreus brigando entre si. Ele tentou intervir, dizendo ao agressor: "Por que você está batendo em seu companheiro?" O homem respondeu com desdém: "Quem o fez líder e juiz sobre nós? Você vai me matar como matou o egípcio?" Moisés ficou apavorado. Seu segredo havia sido descoberto. Se os hebreus sabiam, logo o faraó saberia também. E de fato, quando o faraó soube que Moisés havia matado um egípcio, ordenou sua execução imediata. Moisés, que havia vivido como príncipe, agora era um fugitivo procurado por assassinato. Ele fugiu do Egito, deixando para trás todo o conforto, poder e segurança que conhecia. Atravessou o deserto em direção a Midian, uma região distante a leste do Egito. Exausto e desidratado, Moisés finalmente chegou a Midian e sentou-se perto de um poço, lugar tradicional de encontro nas regiões desérticas. Ali 7 filhas de Jetro, sacerdote de Midian, chegaram para dar água aos rebanhos de seu pai. Mas pastores locais as expulsaram com rudeza, querendo usar o poço primeiro. Moisés, mesmo sendo estrangeiro e fugitivo, se levantou e defendeu as mulheres. Ele afastou os pastores e ajudou as moças a dar água aos rebanhos. Quando elas voltaram para casa mais cedo que o habitual, seu pai Jetro perguntou surpreso: "Por que voltaram tão cedo hoje?" Elas explicaram: "Um egípcio nos salvou dos pastores. Ele até tirou água para nós e deu de beber aos rebanhos." Jetro disse: "Onde está esse homem? Por que o deixaram? Vão chamá-lo para comer conosco." Jetro convidou Moisés para ficar com sua família, e Moisés concordou. Com o tempo, Jetro deu sua filha Zípora em casamento a Moisés. Ela lhe deu um filho, e Moisés o chamou de Gerson, dizendo: "Tornei-me um estrangeiro em terra estrangeira." Moisés passou 40 anos vivendo como pastor em Midian, o príncipe do Egito. Agora cuidava de ovelhas no deserto. O homem educado na sabedoria egípcia agora vivia uma vida simples e humilde. Era um período de preparação. Embora Moisés não soubesse, Deus o estava moldando no silêncio do deserto, ensinando-o paciência, humildade e dependência total dele. Enquanto isso, no Egito, os israelitas continuavam sofrendo sob escravidão brutal. Eles clamavam a Deus por libertação, e seus gemidos subiam até o céu. Deus ouviu seus clamores, lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e decidiu que era hora de agir. Um dia,
Moisés estava pastoreando o rebanho de seu sogro Jetro, perto do Monte Horebe, também chamado Monte Sinai, a montanha de Deus. De repente, algo extraordinário chamou sua atenção. Ele viu um arbusto pegando fogo, mas o fogo não o consumia. As chamas dançavam sobre os galhos, mas a planta permanecia intacta, verde, não sendo destruída. Moisés pensou: preciso ver de perto esse fenômeno incrível. Por que o arbusto não está sendo consumido? Ele se aproximou para investigar, mas quando chegou perto, uma voz saiu do meio do fogo. Moisés. Moisés, ele respondeu tremendo. Aqui estou. A voz disse: não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Moisés obedeceu imediatamente, tirando suas sandálias com mãos trêmulas. Então a voz continuou: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois estava com medo de olhar para Deus. Estava na presença do próprio Criador do Universo, falando através de fogo que não consumia. Deus disse: tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus feitores. Conheço seus sofrimentos. Por isso desci para libertá-los da mão dos egípcios e tirá-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. O clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios oprimem. Então veio o chamado que mudaria tudo. Portanto, estou enviando você ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés ficou chocado e apavorado. Ele voltar ao Egito, onde era procurado por assassinato, enfrentar o faraó, libertar milhões de escravos, era impossível. Moisés respondeu: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Era a pergunta de um homem que havia perdido toda a confiança em si mesmo durante 40 anos no deserto. Mas Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que fui eu quem o enviou. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Deus, Ene, o disse: você pode fazer isso. Ele disse: eu estarei com você. A questão não era a capacidade de Moisés, mas a presença de Deus. Mas Moisés continuou resistindo. Quando eu for aos israelitas e disser: o Deus de seus pais me enviou, e eles perguntarem: qual é o nome dele? O quê? Direi? Deus respondeu: eu sou o que sou. Diga aos israelitas: eu sou me enviou a vocês. Era o nome sagrado de Deus, revelando sua natureza eterna, autoexistente, imutável. Deus deu a Moisés sinais milagrosos para provar que havia sido enviado por ele. Sua vara se transformou em serpente, sua mão ficou leprosa e foi curada, e ele poderia transformar a água do Nilo em sangue. Mas Moisés ainda hesitava. Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora. Sou vagaroso e gago. Deus respondeu com paciência: quem deu boca ao homem? Quem o faz surdo ou mudo? Quem lhe dá vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, eu o ajudarei a falar e lhe ensinarei o que dizer. Mas Moisés ainda tentou escapar. Senhor, por favor, envia outra pessoa. A paciência de Deus se esgotou, mas ele ofereceu uma concessão. E quanto a seu irmão Arão, o levita, ele sabe falar bem. Ele será seu porta-voz. Você falará com ele e porá as palavras em sua boca. Eu os ajudarei a falar e lhes ensinarei o que fazer. Ele falará ao povo por você. Você será como Deus para ele, e ele será como boca para você. Finalmente, Moisés aceitou o chamado. Ele voltou para Jetro e pediu permissão para retornar ao Egito. Pegou sua esposa Zípora e seus filhos, colocou-os sobre um jumento e partiu de volta para o Egito, levando na mão
a vara de Deus com a qual realizaria milagres. O homem que fugira como assassino voltava como libertador. O príncipe que se tornara pastor agora se tornaria profeta. O homem de 80 anos que achava que sua vida havia acabado estava prestes a iniciar a maior missão de sua existência. Deus havia escolhido alguém improvável, alguém que se considerava inadequado, para realizar o impossível, libertar um povo inteiro da escravidão, da nação mais poderosa da terra. A sarça ardente marcou o momento em que a história de Israel mudou para sempre. E Moisés, relutante, mas obediente, caminhava de volta ao Egito para confrontar o faraó com uma mensagem simples, mas poderosa. Assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir. Continua no vídeo de amanhã. Todos os dias teremos um novo vídeo aqui. Se inscreva no canal e, se gostou, envie para uma pessoa que ama e nos ajude a abençoá-la também.